Eu sou muito grato aí pela oportunidade, tá? Eu tá me apresentando aqui, né? Na IBM aqui eu tenho trabalhado fazendo exatamente esse trabalho de desenvolvimento de alianças estratégicas. Eu passei por vários setores, desde a área de desenvolvimento de sistemas, a parte de infraestrutura, gerenciamento de projeto. Então, isso, de certa forma, me ajudou a trabalhar, inclusive, em diversas áreas e segmentos de indústria, né? E, em decorrência disso, eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo à parte de automação industrial, na época que eu trabalhava na Alcoa, né? Então, isso me possibilitou bastante a acompanhar de perto essa evolução de indústria 4.0, né? Eu vou tomar a liberdade de apresentar aqui como que a IBM ela tem hoje posicionado a jornada de indústria 4.0. E eu acho que vale muito a pena apresentar não somente como a gente tem abordado, mas qual que é a dinâmica que o mercado está tomando referente a essa linha de estudo, tá? Bom, basicamente o que a IBM tem feito, obviamente muitos de vocês conhecem a IBM é uma empresa centenária, né? Ela praticamente foi o berço aí de computação, né, de forma geral. As grandes big techs de hoje em dia, elas praticamente foram derivações e gerações novas, né, da computação, né, que vieram da IBM, né? Para quem já deve ter ouvido falar do famoso Watson, né, que foi o momento que a IBM ela começou a aplicar realmente a inteligência artificial para inúmeras áreas de conhecimento, e não seria muito diferente aplicar ela na jornada de indústria 4.0, né? Falando aqui um pouquinho de jornada de indústria 4.0, acredito que não vai ser surpresa para ninguém, mas acho que vale a pena falar um pouquinho de história, né? Então, assim, quando a gente fala de indústria 4.0, por que o 4.0, né? Então, naturalmente, a civilização ela começava muito com o trabalho braçal, né? Ou usava animais, ou usava a própria força motriz do homem mesmo, né? Muscular, para poder fazer a impulsão do comércio ou de construções, até que chegou um primeiro momento da Revolução Industrial, que é o tal que a gente fala que é o 1.0, entre aspas, né? Que começou a se usar água e vapor, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com água e vapor, que seria a versão 1, né? Essa evolução passou para o 2.0, que é a hora que realmente aplicou a parte de energia elétrica, a parte de óleo, uso de gás. Então, esse que seria, digamos assim, a versão 2 da grande revolução industrial. A versão 3 da Revolução Industrial é na hora que começou a entrar a área computacional. Então, a gente começou a falar já de uso de computadores nas fábricas, você começou a fazer uso de PLCs, que são as lógicas computacionais aplicadas nos equipamentos, você começou a fazer uso de dados, começou a fazer as análises de dados, analytics, e atualmente, quando a gente começa a falar de uso de sensorização, IoT, uso de inteligência artificial, aí que a gente está fazendo aplicabilidade para o que é tão comumente conhecido como indústria 4.0, tá? Então, no fundo, essa é uma jornada que muitas empresas estão buscando para atingir o quê? Um grau de maturidade, né? Então, assim, para quem nunca deve ter ido, talvez, numa fábrica, deixa eu pegar aqui uma canetinha, muitas vezes as plantas, na hora de fazer uma manutenção ou uma inspeção, eles trabalham muito de forma reativa, né? Então, qual que é o grande desejo das empresas? Ela sair de um modelo reativo, de fazer as devidas manutenções e os reparos dos equipamentos, e começar a aumentar o seu nível de maturidade. Como? É uma forma, é uma cadeia, tá? Então, assim, no fundo, você tem uma estrutura, né? E aos poucos você tem que fazer o quê? Você tem que resolver as falhas devido a um comportamento do equipamento. Uma vez que você resolve isso, é o que a gente chama de ações corretivas, as ordens de serviço corretivas, você vai aprimorando o seu nível de serviço. Então, como que você aprimora isso? Ao invés de você vai lá e faz uma manutenção corretiva por conta de uma falha, você começa a se programar. Então, os famosos, a cada uma vez por semana, você dá uma olhadinha na máquina e vê se ela está lubrificada. Então, você começa a basear em um calendário de serviço para fazer as manutenções que nós chamamos de preventivas, né? Você vai evoluindo isso até para você ter um grau de maturidade para ver a utilização do equipamento. Então, de acordo com a utilização da máquina, você vai tendo algumas percepções e vai fazendo esses ajustes, até que chega alguns momentos que você começa a fazer manutenções baseadas em condições. Isto é, puxa, se o equipamento começar a ficar quente, se aquele
aquela esteira começar a demorar para andar, essa é uma condição que me dá um indicativo que eu tenho que dar uma manutenção ali dentro. Então, esse tipo de situação é quando a gente fala que é uma manutenção baseada em alguma condição física, né? E cada vez mais o nível de maturidade vai aumentando para você deixar de começar a fazer uma atuação muito mais ativa por conta de condições ou problemas que acontecem, mas você fazer as manutenções para você mitigar riscos, você evitar um problema, né? Isso já é um aumento de maturidade na manutenção, né? Com isso, você começa a ter possibilidade de começar a trabalhar com manutenções que a gente chama de preditivas, ou seja, é fazer um uso de uma inteligência artificial, uma computação quântica, um uso de cloud computing para você fazer predições de falha, ou seja, você fazer uma previsão de quando o equipamento está prestes a falhar baseado em um comportamento. Então, em vez de você usar o ser humano, usar de condições de calendário para tomar uma decisão, você faz com que a inteligência artificial ela impulsione e te dê essa predicidade, né? E, naturalmente, o grande benefício é quando você realmente faz com que a planta, ela, além de ela ter a resolução nos problemas, né, de paradas, você começa a ter o que a gente chama de otimização financeira e reduz drasticamente o custo de manutenção, o custo de inventário, o custo, muitas vezes, operacional de você ter que ficar parando uma planta para poder fazer uma correção. Então, esse é o benefício que é o esperado quando a gente procura tracionar projetos de indústria 4.0, tá? De forma generalizada, só para vocês terem uma ideia, atualmente, se você pegar, por exemplo, uma plataforma petrolífera moderna, ela tem em torno de mais ou menos 80 mil sensores instalados em toda a plataforma. Se todos esses 80 mil sensores, só para você ter uma ideia, geram quase 15 petabytes de dados. Qual que é a parte boa? Que a gente tem os dados em mãos hoje em dia para as empresas que estão indo para esse mundo novo. Qual que é o lado ruim? Acreditem se quiser, em torno de 99% de todas as informações coletadas por esses sensores não são utilizadas. Então, é nesse sentido que a IBM ela vem apoiando os nossos clientes para poder trabalhar a fazer um uso mais eficiente desses dados, né? E para isso a gente tem aqui uma abordagem, né? E essa abordagem a gente procura falar que é a perseguição do 0D, né? E o que é a tal perseguição do 0D? É o zero defeito, né? E o zero downtime. Então, o que seria assim o zero defeito? O zero defeito é você fazer o uso de modelos de visão computacional para você conseguir fazer a detecção de falhas em tempo real, usando naturalmente artifícios de deep learning, inteligência artificial, para detectar essas falhas sem um olhar humano, você fazendo o uso aplicado da visão computacional, né? E quando a gente fala de zero downtime, que é você não permitir uma parada na planta como um todo, a ideia é você fazer um uso de modelos de machine learning, né, que tem lá uma série de algoritmos utilizados com base em comportamentos da indústria para você fazer a predição da falha. Então, uma vez que a gente coleta todo o histórico de informações da planta, você consegue fazer essa predição futura. Para quê? Para evitar uma parada na planta como um todo, porque você antecipa uma falha e você não precisa parar a sua planta no momento da falha, que era aquele primeiro step quando a gente está comentando de fazer uma ação que a gente chama de corretiva, ou seja, deu problema, eu vou lá e corrijo. Então, esse é o grande desejo de muitas empresas quando a gente fala de indústria 4.0, tá? Só para vocês terem uma ideia de uma forma generalizada, quando a gente fala de uma jornada de indústria 4.0, muitas vezes a gente não fala só de sensores de IoT. Então, você pode sim aplicar sensores de IoT? Pode, esses dados podem vir desses sensores, mas eles também podem vir diretamente dos equipamentos. Então, por exemplo, um braço robótico, eu consigo coletar informações que são muito pertinentes diretamente de portas OCP, ou Modbus, ou uso uma porta MQTT. Então, eu trago essa informação diretamente desses equipamentos e eu uso essas informações também, além dos sensores de IoT. Mesma coisa se eu quiser fazer um bom uso, por exemplo, de câmeras. Então, câmeras instaladas na planta, ou muitas vezes até os próprios celulares dos próprios técnicos em campo podem ser utilizados como um instrumento de medição, né? Então, você fazer a substituição da visão humana, né, não é, de certa forma, pejorativa você querer eliminar
o homem da linha de fábrica, mas muito mais você impulsionar e você fazer com que a computação ela trabalhe ao nosso favor, né? Com esses dados em mãos, né, sensores, uso de dados dos equipamentos, trabalho de visão computacional, tudo isso se converte a dados, bits e bytes, zeros e uns. E nisso a gente tem o que a gente chama de identidade digital da planta. Quando a gente fala isso, é o famoso Digital Twin, que não sei se todos conhecem esse termo, que aqui no indústria 4.0, ela é literalmente o tal de gêmeo digital. O que é isso? É você literalmente digitalizar a planta inteira, fim a fim, todos os equipamentos, eles interconectados entre si, para você fazer um bom uso desses dados correlacionados. Isso que é o gêmeo digital. Isso que possibilita você ter assim ganhos muito expressivos na hora de você trabalhar na predição e na correlação dessas informações. Com isso, você consegue atingir assim reduções drásticas nas inspeções, na parte de uso de analytics para você conseguir fazer as detecções, para você fazer as correções, para você ter ideia de detecção de anomalias no comportamento fabril. Então, assim, abre um leque enorme de possibilidades quando você realmente tem os dados em mãos, e aí, naturalmente, isso vai beneficiar quem? Ao trabalhador que fica em campo trabalhando, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de uso de visão computacional, não necessariamente a gente fala só no que compete aos equipamentos de campo, mas muitas vezes você consegue fazer um uso bem eficiente até para a segurança do trabalhador. Então, atualmente a gente tem até alguns projetos rodando, onde a gente procura verificar se cada trabalhador que está em campo está utilizando dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, né? Então, está usando um capacete, está usando um protetor auricular, ele está usando um protetor de dorso, está usando uma bota, ele está entrando numa área de alta periculosidade, que ele não deveria estar muito próximo, por exemplo, a uma caldeira. Então, tudo isso são benefícios que a gente também consegue trazer isso para a indústria 4.0, aplicando também a inteligência artificial. Então, imagina você substituir uma inspeção de segurança por uma câmera que olha 24 horas, 7 dias por semana, olhando todos os trabalhadores e evitando principalmente que ele sofra algum acidente. Esse é o motivador principal que também é aplicado em indústria 4.0. Tá? Eu vou passar aqui muito rapidamente, porque sim, o assunto aqui é longo e a gente pode abrir até para uma outra fora, dependendo, mas muitas vezes o pessoal acha que a indústria 4.0 aplica-se só para plantas fabris. Eu vou desmistificar isso, tá? Aqui são vários exemplos de alguns clientes. Eu estou preservando naturalmente os nomes dos clientes aqui por questões de direitos, né, das próprias empresas de divulgarem, mas são casos reais que a IBM tem trabalhado. Então, naturalmente, a planta fabril é um exemplo, né? Então, a gente tem a aplicabilidade de poder implementar projetos de jornada de indústria 4.0 nas plantas fabris, mas a gente também tem projetos na área de construção civil. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem um cliente na Europa onde boa parte das inspeções elas eram feitas de forma manual, onde os trabalhadores, eles literalmente, eles escalavam essas pontes estaiadas para fazer identificação de rupturas, falhas, rachaduras. E o que foi feito? Foi instalado uma série de sensores em toda a extensão dessa ponte, assim como também foi aplicado o uso de drones para poder fazer as inspeções com os drones e com esses drones detectar exatamente essas falhas, rachaduras, alguns problemas de corrosão. E nesse momento você tira o trabalhador para ele se colocar numa situação de perigo, colocando um drone no lugar. E esse trabalhador que antes ficava lá quase praticamente uma vez ou 3 vezes por semana fazendo essas inspeções, ele fica literalmente trabalhando numa central de comando. E a inteligência artificial ela identifica exatamente se há uma falha. Só para vocês terem uma ideia, para deixar mais prático, quando a gente olha, por exemplo, uma construção civil, uma rachadura ela pode ser um problema. Mas se a rachadura ela estiver parada, ela não é um problema. O problema é se a rachadura ela aumenta. Então, a gente tem condições com a inteligência artificial de fazer essa detecção do que a gente chama de time-lapse e verificar qual é a evolução dessa rachadura. E aí, isso sim é um grande indicador, que aí sim você tem que levar ali um operador em campo para poder fazer devido reparo na ponte. Bem como você fazer um uso de um sensor de abalo sísmico para verificar se você tem
efetivamente alguma mudança climática que esteja acontecendo aos arredores que está fazendo esse abalo sísmico acontecer, ou uma vibração ocasionada, por exemplo, por um tráfego intenso ou de sobrepeso da ponte. Tá? Então, assim, isso aqui dá uma ideia para vocês verem como indústria 4.0 se aplica para outros segmentos também. Um outro exemplo que eu tenho aqui para trazer para vocês é a parte de mineração. É um projeto onde a gente fez a implementação de uso de aplicabilidade desse tipo de projeto para uma mineradora. Por que uma mineradora? Porque um dos lugares mais insalubres e mais perigosos que existe no planeta são as mineradoras, porque fica embaixo da terra, dentro de túneis subterrâneos. Qual que é o grande problema? Muitas vezes esses trabalhadores eles podem correr risco de serem contaminados por gases nocivos para a saúde, ou riscos de explosão. Como é um ambiente muito inóspito, com baixo oxigênio, qualquer fagulha pode literalmente causar uma explosão ou uma dispersão do fogo por todos os corredores. Então, o que foi feito aqui? A gente realmente fez as instalações tanto dos sensores, quanto um acompanhamento por câmeras, assim como alguns carros que são feitos com direção autônoma, percorrendo dentro da mineradora para fazer essas identificações e fazer esses alarmes proativos antes de acontecer um incidente grave, né? Outro exemplo que eu tenho aqui é um uso a parte de direção autônoma para linhas férreas e linhas metroviárias. Então, um trem hoje em dia, se a gente olhar o metrô mesmo de São Paulo, basicamente não existe mais um maquinista, não existe lá alguém que está mais fazendo a condução. Ele é tudo praticamente eletrônico. E esses trens de mobilidade, eles, no fundo, são praticamente conjuntos de inúmeros sensores espalhados no trem, na linha, no corredor. Então, você tem como fazer um monitoramento completo de uma linha férrea ou metroviária, também aplicando a indústria 4.0. Outro exemplo muito prático, que é um cliente que a gente tem vários praticamente nesse segmento de indústria, é a parte de energy utilities, né? Então, segmento de energia e segmento de água e saneamento também é a necessidade intensa de você fazer o uso do indústria 4.0. Aplicação de sensores para detecção, por exemplo, de falhas numa torre elétrica, nas linhas de distribuição, de transmissão, na parte de geração. Aqui eu estou falando de linhas, mas a gente também se aplica para energias renováveis, solares, para a parte de energia eólica. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um cliente onde a gente está fazendo literalmente um monitoramento das condições climáticas, aonde tem vento e o momento melhor propício e qual direção do vento para literalmente fazer um comando de fazer com que a torre ela gire na direção do vento para captar isso como energia. Então são inúmeros exemplos que eu estou tentando trazer para vocês literalmente abrirem a cabeça para projetos muito mais além da manufatura. Outro exemplo muito prático, a área realmente de oil and gas, né? Então, assim, plataformas petrolíferas, na parte de upstream, na parte de downstream mesmo, que compete a questão de refinaria, então, refinamento do óleo, a parte de logística mesmo, né? Que é a transmissão. Então, como que você faz o monitoramento da cadeia fim a fim de um segmento petrolífero? Também é possível com todos os elementos, sensores, sistemas supervisórios. Muitas dessas plantas já têm alguns sistemas que a gente chama de SCADA, que são sistemas eletrônicos que já fazem algumas detecções. A gente literalmente traz essa informação para ter essa identidade digital das plantas, né? Então, também são inúmeros casos. Só para você ter uma ideia, a IBM tem uma presença de quase 70%, 80% de todas as petrolíferas do mundo utilizando a nossa solução, né? Um outro exemplo que é muito prático é fazer realmente um uso do monitoramento remoto e a identidade digital para não só simplesmente plantas ou sítios ou equipamentos, mas você também olhar tratores, aviões, por exemplo, a Airbus é um cliente nosso, acabei de falar o nome aqui, mas a Airbus é um cliente nosso, onde todas as inspeções das aeronaves ela é feita utilizando exatamente essa tecnologia da IBM para poder fazer não só o reparo e manutenção desses equipamentos, né, dessas aeronaves, mas principalmente você fazer o devido monitoramento da aeronave em voo, né? Então, condições climáticas que podem afetar um alto consumo de combustível, fazer um desvio de rota, ou muitas vezes você já alarmar, por exemplo, um aeroporto que, por exemplo, um trem de pouso, ele está sofrendo um desgaste que vai precisar ser feita uma manutenção da aeronave na hora que ela pousa. Então, assim, há inúmeras aplicabilidades que a gente tem trabalhado
no planeta, tá? Eu estou correndo aqui, porque eu estou apertado com o tempo. Para todos vocês, eu coloco aqui o meu convite, e assim, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, tá, a solução da IBM. É uma solução chamada Máximo Application Suite, ela é muito conhecida no mercado, então ela é disposta de inúmeros módulos, onde ela parte desde a questão básica, que é você fazer literalmente a gestão dessas manutenções preventivas e corretivas, bem como a gestão do ciclo de vida de todos os ativos. Você faz assim o agendamento do time em campo, né, para poder fazer o devido planejamento dos trabalhadores, se eles estão treinados, se eles não estão treinados, que equipamento que ele tem que levar para fazer uma correção. Obviamente, eles também fazem uso de equipamentos, dispositivos móveis, né, para poder fazer essas inspeções em campo. Tudo isso são elementos que eles apoiam a você ter um aumento e uma melhora da jornada de trabalho e das inspeções. Esses 3 itens que eu acabei de citar, a gente em mercado, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente chama muito isso de EAM, que é o que a gente chama de Enterprise Application Management, que é você fazer a gestão corporativa desses ativos de capital intensivo, grandes equipamentos. Quando a gente começa a fazer uso de inteligência artificial, você quer olhar a performance do equipamento, do ativo, que é o que a gente chama de APM, que é o Asset Performance Management, aí a gente começa a fazer uso de dados em si para você fazer as predições. E aí, nesse sentido, esses são esses módulos que, naturalmente, aqui a solução da IBM se aplica, né? Tem a parte de monitoramento, onde literalmente é uma plataforma de IoT que coleta todas as informações, e já existem alguns modelos de machine learning já pré-embutidos para detecção de anomalia ou tendências, né? Então você consegue já meio que predizer uma falha de performance ou uma baixa de rotatividade. Naturalmente, quando você coleta a informação em si já te apoia e te possibilita você fazer a predição. Então, assim, a predição futura, ela não acontece na mágica. Você tem que ter um histórico para você conseguir fazer a predição. Então, uma coisa é dependente da outra. Então, aqui a gente está fazendo um uso de inteligência artificial e machine learning para fazer a predição futura, né? Então, é aqui que a gente realmente olha para frente para evitar uma ação corretiva ou preventiva, né? O health, para vocês terem uma ideia, isso aqui é importantíssimo, por quê? Porque não adianta você só olhar um equipamento. Quando a gente fala de uma planta, quando a gente fala de uma plataforma petrolífera, quando a gente fala de uma linha de transmissão, você tem que olhar o conjunto, você tem que olhar o colegiado inteiro. Então você tem que olhar inúmeros equipamentos juntos e correlacionar as informações. Porque às vezes você pode ter o que a gente chama de falsos positivos. Você pode ter, por exemplo, um equipamento que ele está tendo uma alta temperatura, mas isso é uma condição normal do equipamento. Então, nessas horas, você precisa cruzar as informações. Puxa, aquele sensor de IoT, ele está me indicando que tem alta temperatura. Só que o número de RPM daquele equipamento também está alto. E, ao mesmo tempo, eu estou vendo que eu estou tendo uma degradação de velocidade da esteira. Opa, esses 3 elementos correlacionados é um indicador de falha. Então, a gente está olhando a saúde mesmo inteira da produção fim a fim. Então, você faz a correlação de inúmeros equipamentos, inúmeras métricas. Isso é um dos pontos principais, que é o que realmente é o diferencial quando a gente fala de indústria 4.0, né? Também a gente tem aqui a parte de visão computacional. Isso aqui é bem interessante, porque no fundo, a ideia é você colocar nas mãos do especialista de campo a tecnologia sem ele precisar conhecer nenhuma linguagem de programação, ele não ser um cientista de dados. Quem melhor do que a própria pessoa que está em campo para ela treinar um modelo de visão computacional? Ela consegue olhar e falar: olha, essa instalação está certa, essa instalação está errada. Então, a gente faz o quê? A gente criou uma solução onde a gente pega o técnico em campo, coloca na frente da solução, ele treina um modelo de inteligência artificial através de imagens, fotos, indica o que é certo e o que é errado. Essa solução ela, automaticamente ela aprende, né? Então ela faz o que a gente chama de augmentation, ele cria esses modelos de inferência, né? E com base nisso, naturalmente, a gente consegue colocar e instalar isso em qualquer câmera de CFTV, dispositivo eletrônico mesmo, ou mesmo você pode fazer através de captações de vídeo já gravada, que você também consegue fazer a detecção. Então, assim, é muito interessante porque você literalmente sobe a barra da jornada de indústria 4.0, você utilizando a visão computacional a favor da indústria, né? E também, né, um dos pontos que poucas vezes as pessoas elas acabam tomando atenção, há um problema muito sério no mercado hoje em dia, que a gente chama de alta rotatividade das pessoas.
Então, o capital intelectual se perde. Muitas vezes as pessoas elas trabalham, por exemplo, numa indústria petrolífera, trabalham por 10, 15, 20 anos. E às vezes ela se aposenta, ou muitas vezes ela troca de emprego. Na hora que ela troca de emprego, você se perde esse capital intelectual. Então, o que a gente tem trabalhado nos nossos clientes? É apoiar exatamente nessa base de conhecimento para você trazer uma funcionalidade de assistência prescritiva para esses trabalhadores em campo. Como assim, Max? A ideia é literalmente você pegar toda a bagagem de conhecimento no momento da manutenção que está no campo e, por exemplo, se o João, que acabou de ingressar nessa empresa, e ele não conhecer nada, ele pode, com o dispositivo de celular, tirar uma foto do equipamento que ele desconhece, falar assim, o que significa luz amarela no modelo do equipamento ML32? E nesse momento a gente tem um algoritmo que ele faz uma varredura dessa falha que foi escrita com linguagem natural pelo seu operador em campo, ele busca manuais de inspeção que tem lá as condições e as instruções de correção, né, para fazer a devida manutenção do equipamento, e muitas vezes ele correlaciona até com conversas feitas por trabalhadores passados. Então, é literalmente você herdar toda a base de conhecimento intelectual dos seus times, né, que estão fazendo essas operações em campo, e coloca isso na palma da mão de uma pessoa que acabou de entrar. Então, ele tem uma assistência prescritiva de como que ele tem que resolver o problema que é a primeira vez que ele está vendo. E se essas informações todas, se elas também não se apoiarem, também é permitido a gente fazer o quê? Fazer uma linguagem, fazer uma ligação remota, né, com, por exemplo, algum expert, né, que seja colega dele, e aí com realidade aumentada, ele monitorando o equipamento, a outra pessoa que está remota, ela consegue marcar na tela mesmo quais são os pontos que ele tem que fazer a devida manutenção, e aí, naturalmente, a pessoa que realmente está na frente do equipamento faz a manutenção baseado nas instruções remotas dessa outra pessoa. Então, assim, é muito interessante quando a gente fala de indústria 4.0, que ela abrange muito mais do que de IoT. O pessoal, às vezes, foca só em IoT, só que a indústria 4.0 é muito mais do que isso, tá? Só a título de curiosidade, isso não acontece do dia para a noite. Há uma jornada sugerida, né, que muitas vezes a gente coloca para os nossos clientes, né? Então é uma jornada até muito conhecida em mercado. Então, naturalmente, você precisa fazer o que a gente chama de gestão eficiente e inteligente dos seus ativos. Então, tudo começa com a regularização e o entendimento pleno de todos os ativos que tem na sua empresa, né, na sua planta, né? Uma vez que você faz isso, você já tem visibilidade de ciclos de vida dos ativos, momentos de troca, reparos, muitas vezes datas de vencimento de equipamentos que estão em estoque. Então, você faz uma organização processual e organizacional da planta, né? Então, com base nisso, você faz manutenções mais inteligentes e melhor programadas. Então, você literalmente consegue arrumar a casa da planta com esse step inicial. Quando você avança, e aí você faz aplicabilidade de uso de instrumentação ou fazendo coleta de dados computacionais para poder fazer o uso da performance, aí é o momento que a gente parte para uma jornada onde você começa monitorando, né? E uma vez que você monitorou, aí você vai subindo o nível até você chegar a um modelo de predição. E claro que existe uma retroalimentação de um monitoramento visual também acompanhando um monitoramento. E o resultado final é sempre qual? Você realmente ter, novamente, aqui o famoso Digital Twin, que é a identidade digital da sua planta, que é o que vai caracterizar com que você consiga aplicar cada vez mais um uso intensivo de inteligência artificial, tá? A gente tem aqui inúmeros casos de uso, inúmeros módulos para diferentes indústrias, né? Aqui são algumas telas até da solução. Eu mando depois o material dos professores para vocês poderem ter curiosidade de conhecer, mas eu fico aberto a qualquer perguntas, caso vocês tenham, e encerro por aqui. E eu tentei ao máximo correr por conta do tempo. Deixo aqui os meus contatos, tenho aqui meu QR Code, sou super aberto aqui a perguntas, pode me pingar para o WhatsApp. Eu adoro esse mundo acadêmico, então faço questão de deixá-los aí com total atenção às minhas respostas.
Professora, tentei ao máximo falar rápido aqui, porque o tema é grande. De fato, muita coisa para falar. Dessa área de indústria 4.0 tem muitas coisas, muitas oportunidades. Obrigada, Max, por compartilhar o conhecimento. Nós temos aqui a pergunta do Lucas, vou colocar aqui na tela. O Lucas diz assim: se no caso é possível usar o IBM Máximo como supervisório para visualizar os dados. E aí ele complementa fazendo um comentário que ele diz isso porque ele já trabalhou numa empresa de transporte de grãos a granel que utiliza o Máximo. E talvez por questões de acesso ele era terceiro, ele não tinha como visualizar muita coisa. Olha, essa pergunta. Quem que foi? Qual o nome da pessoa, perdão? Lucas Jerônimo. Lucas. Olha, Lucas, eu vou falar assim, a sua pergunta é excelente. Por que acaba acontecendo? Muitas vezes, até por desconhecimento, as pessoas acabam não tendo ideia do potencial. A resposta é sim, você consegue coletar as informações de sistemas supervisórios existentes e, naturalmente, ele vai fazer essa correlação. Então, para você atingir uma maturidade de indústria 4.0, você não precisa de sensores de IoT. Muitas vezes você já tem essa informação em mãos. E essas informações estão nos sistemas supervisórios. Os sistemas supervisórios, muitas vezes, para quem não conhece, são sistemas de escada que estão espalhados nas plantas. Então, assim, uma esteira, um gerador, ele já tem um sistema proprietário que já faz as manutenções. A ideia jamais é substituir isso. Por quê? Porque são sistemas específicos dos equipamentos. Mas o que o Máximo ele faz? Ele coleta essas informações desses sistemas supervisórios e correlaciona com outras até. Então, você tem a visão realmente fim a fim, que é o que a gente chama de visão 360. Ótima pergunta essa. Joia, obrigada, Max. Agrobusiness também é um caso muito interessante, cada vez mais está aparecendo isso. A gente tem trabalhado em alguns casos para usinas sucroenergéticas, por exemplo, indústrias de agro mesmo, de grãos, então ótima pergunta. E eu vou fazer uma pergunta. Eu percebi que nos exemplos todos que você nos mostrou, sempre tinha o Digital Twin. Então, Sim. esses dados todos que são coletados, eles ajudam a formar esse Digital Twin. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o Digital Twin para a gente? Sim. Essa pergunta é boa, porque assim, ó, às vezes fica um misticismo em cima de Digital Twin, né? O Digital Twin, ele é a identidade digital. Então, quando você coleta todas as informações, seja de sensores, seja de sistemas supervisórios, seja de processos, de inventário, você literalmente tem a visão digital da planta. Então, o termo Digital Twin, ele nada mais é do que você ter toda a informação física de uma forma digital. Então, quando você tem os dados em mãos, você consegue fazer qualquer coisa. Então, você aplica um modelo de inteligência artificial e consegue fazer predições, identificação de anomalia, falhas. Então, a possibilidade ela é imensa. Então, o Digital Twin ele é literalmente a realização de você pegar o meio físico e transformar ele em digital. Então, esse é o pulo do gato, né? Na verdade, você consegue ter uma visão ampla, então, do processo e depois você pode especificar aí para os detalhes. Exato. E pode ir até além, você consegue fazer até simulações. Muitas vezes acaba que você fala assim, puxa vida, o que será que aconteceria se, por exemplo, eu colocar, vou falar de uma aeronave, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui uma aeronave num túnel de vento, mudando um pouquinho a angulação. Como é que eu faria esses testes? Ou eu tivesse que fazer literalmente na própria aeronave mesmo, mudando a angulação e botando no túnel de vento, mas eu, com os dados em mãos, eu consigo fazer todas essas projeções físicas usando o meio digital. Então, há a possibilidade de você trabalhar até com simulações. Essa é a beleza, porque você consegue ter uma agilidade enorme para você alavancar a inovação usando o Digital Twin. Legal, muito interessante. Max, estava muito bom o nosso papo, mas o tempo... Sim, Desculpa ter falado muito rápido. Imagina. Vamos ver se a gente consegue se reunir mais vezes para discutir outros assuntos também. Max, muito mais uma obrigado. vez, agradeço a sua presença, o aceite por estar aqui, compartilhando seus conhecimentos. Muito obrigada.